4 é um textinho. Esse textinho é uma fábula, é um apólogo, um texto que tem a finalidade de dar uma lição de moral usando figuras inanimadas, usando animais para se comportarem como bicho. O corvo e o jarro, um pobre corvo, quase morto de sede, ali avistou de repente um jarro de água, aliviado e muito alegre, voou velozmente para o jarro. Mas embora o jarro contivesse água, o nível estava tão baixo que por mais que o corvo se esforçasse, não havia meio de alcançá-la. A água estava lá dentro do jarro, não tinha jeito. O corvo então tentou virá-lo na esperança de pelo menos beber um pouco da água derramada. Mas o jarro era pesado demais para ele. Por fim, correndo os olhos à volta, viu pedrinhas ali perto. Que nem o professor quando fica correndo para procurar o texto, a mesma coisa. A gente tem que dar um jeito de se virar. Foi então pegando-as uma a uma e atirando-as dentro do jarro. Lentamente a água foi subindo até a borda e finalmente pôde matar a sede. Qual é a lição que a gente tira disso? Afinal de contas, é uma fábula. A moral da história que pode ser depreendida da leitura do texto, a fábula sempre tem uma moral da história. A correta é: a necessidade é a mãe de todos, a necessidade é a mãe, né? É a invenção. Vamos lá então. A fábula é uma narrativa, é um apólogo. O corvo ele precisou raciocinar para resolver uma questão. Então a necessidade é a mãe da invenção. O cara precisou se virar para resolver um problema. É isso que a gente aprende quando tem uma dificuldade. Bacana? A construção de um segmento do texto com um diferente emprego nominal que mantém a correção e o sentido originais é a resposta correta. Então, tem que ter muita atenção, porque a gente tem a colocação de uma por uma, sempre entendendo. É uma questão de uso do lhe, do uso do a. O lhe tem sempre valor de a alguém, não tem jeito. O lhe é a alguém, o lhe tem valor de alguém, de alguma coisa, senão não funciona. Tá ok? Então vamos lá. O jarro era era pesado demais para ele. O jarro lhe era por demais pesado. Esse lhe tem valor de para ele, a alguém, de alguém. É essa a função do lhe. Eu nunca uso o lhe para valor de algo ou alguém. Por exemplo, convido-lhe, está errado. Eu lhe vejo, está errado. Quem vê, vê alguém. Quem convida, convida alguém. O lhe é um a alguém. Obedeço a alguém, obedeço-lhe. Fumar era prejudicial à saúde dele. Fumar lhe era prejudicial. Questão 6, flexões verbais, novamente verbo tão importante como em qualquer prova, né? Como fazia em noites de trovoadas. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o grifado acima está em. Tem que saber a conjugação verbal. Fazia é a conjugação do pretérito imperfeito do indicativo. A gente vai encontrar essa alternativa no item E, que o aguardava e o aguardava, ele aguardava. É a mesma conjugação do fazia, tá bom? Vamos ver os demais casos. Na A tem ouvir, ouvir é infinitivo, aquele verbo terminado em R, ouvir, falar, cantar. Pretérito perfeito na alternativa B, embarcou, cantou, falou, ação concluída no passado. Pretérito mais perfeito na alternativa C, passara, tá ok? Conjugação do pretérito mais perfeito. E bastaram, essa conjugação bastaram pode ser tanto do perfeito quanto do mais perfeito, porque na terceira pessoa do plural, o perfeito e o mais que perfeito são iguais. Eles cantaram, eles falaram, eles beberam. Pode ser uma dessas duas. Pode ser tanto pretérito perfeito quanto mais que perfeito. Bacana? Confirmando. Alternativa E, que apresenta o mesmo tipo de tempo. Aguardava e fazia. Bacana? Crase é sempre um a algo, a alguém, a alguma coisa. Não tem esse milagre de ficar cantando musiquinha, tentando fazer umas decorebas atravessadas. Não tem jeito. Se fossem provinhas simples, tudo bem. Mas estamos falando de Carlos Chagas, estamos falando também de CESP, que entra nesse balaio, ESAF. São provas que querem saber o motivo da crase, quem está ligado a quê, tá bom? O valor que atribuímos às coisas, o valor que atribuímos a algo ou atribuímos a algo, não é um a algo. Tem a preposição a, coisas é um substantivo feminino no plural, então o primeiro as com acento indicativo de crase. Esse acento se chama acento grave. E aí o texto ela continua assim: nosso apreço
Apreço com C cedilha, nosso apreço por elas, nosso carinho por elas, vai confundir com apreço por 2S, que é apressar com 2S, é colocar preço, colocar custo. Assim, nosso apreço por elas não corresponde absolutamente à valorização. Não corresponde a algo ou não corresponde a algo. Não corresponde a algo. De novo apareceu a preposição a. Valorização, a palavra feminina, de novo a com acento indicativo de crase, acusando aí a presença da preposição e do artigo definido por causa da palavra valorização. E finalmente, né, esse Deus Todo-Poderoso, que no entanto, tem algum problema nesse texto aí? Quanto ao valor econômico, desculpe, é isso mesmo, reta impotente quando ao valor econômico se superpõe à afeição. Quem se superpõe a alguma coisa. Eu já tinha lá o ao valor econômico. O que me faz deduzir que a afeição é o sujeito desse superpõe. A afeição, ela se superpõe ao valor econômico. O sujeito não tem crase no início dele. Então, esse a afeição, sem o acento indicativo de crase, era apenas apenas o artigo a. Ok? Era confirmando então a alternativa a nossa resposta. É isso aí. Questão 8, conjunções. Conjunções são fundamentais para qualquer concurso. A parte de decoreba é muito importante. Olha que questão dada, só é difícil para quem não estudou. É possível até que você use essas definições quando bate aquela dúvida sobre concordância ou regência, não é? No entanto, apesar de correntes, elas não têm fundamento científico. A expressão em destaque pode ser substituída alterando o significado da frase por, bom, se é para alterar o significado, então tem que ser uma conjunção de valor diferente do no entanto. No entanto, é uma conjunção adversativa. De olho na própria questão. Na A, nós temos o item entretanto. Na C nós temos todavia, na dado nós temos porém e na E nós temos contudo. Todas são sinônimos de no entanto. A prova que é que altere o sentido. A única que altera o sentido é a alternativa B. Porquanto. Porquanto é sinônimo de porque. É uma conjunção causal ou uma conjunção explicativa. O no entanto e as demais são conjunções adversativas, são todas sinônimas, logo o sentido não seria alterado. Confirmando a alternativa bola, estou trocando uma conjunção adversativa por uma causal ou explicativa, alterando o sentido do texto. É isso aí. Questão 9, vozes verbais. Fundamental para qualquer prova da Carlos Chagas, aliás, fundamental para qualquer concurso, mas a Carlos Chagas tem um carinho especial. A gente sempre espera pelo menos 2 questões envolvendo a voz verbal de alguma maneira. Transpondo a frase, o diretor estava promovendo seu filme para a voz passiva, o diretor estava promovendo voz ativa, o diretor pratica a ação, é voz ativa. Quem sofre a ação de ser promovido? É o seu filme. Seu filme vira sujeito, é a voz passiva, tem que fazer a concordância e manter as mesmas relações temporais de modo e de verbo. Tá bom? Se o diretor estava promovendo seu filme estava sendo promovido pelo diretor. Essa é a forma verbal correta da voz passiva analítica, mantendo as mesmas relações, a concordância, os tempos, tudo certinho. Ok? O diretor estava promovendo seu filme estava sendo promovido pelo diretor. Bacana? É isso aí. Alternativa dado. Questão 10, pontuação. Pontuação não é uma listinha de decoreba. Pontuação é análise sintática, pura análise sintática. Para saber a pontuação, tem que saber a análise sintática, tem que estudar. Ok? A vírgula em mais de 20 anos depois, vírgula, graças aos avanços da tecnologia de identificação de DNA, por que foi empregada essa vírgula? Essa vírgula se justifica porque mais de 20 anos depois é adjunto adverbial de tempo. Está no início da frase. O advérbio, os adjuntos adverbiais estão sempre ligados ao verbo e normalmente eles vêm depois do verbo. E podem ou não ser isolados por vírgula. Esse advérbio que está vindo no início da oração, no início da frase, é o que a gramática chama de advérbio ou adjunto adverbial anteposto. Ele está deslocado.
A correta posição dele é depois do verbo, ele está vindo antes do verbo. Então, é um adjunto adverbial intercalado no meio? Não. É um advérbio em forma de oração? Oração é verbo? Não, não tem. Mais de 20 anos depois, não tem verbo nessa estrutura. Tá bom? É um adjunto adnominal? Não. É a ideia de tempo? Não é adjunto adnominal. É adjunto adverbial. Tá ok? É um adjunto adnominal representado por um adjetivo? Não. É um adjunto adverbial. Tá ok? Então, a resposta correta é a alternativa bola. É um adjunto adverbial deslocado. É aquele adjunto adverbial que está no início da frase e pode ser isolado por vírgulas. Eu, como candidato, se eu tiver que fazer uma redação, eu sempre colocaria essa vírgula. Tá ok? Muito obrigado. É isso aí.